Conor McGregor versus Khabib Nurmagomedov, a maior rivalidade dos esportes de combates. O que aconteceu naquele vídeo? O que estava acontecendo na volta do hotel? Conor McGregor vai até o estacionamento onde está o ônibus com a equipe de Khabib e outros lutadores do UFC. Sim, o Conor foi preso. Por que você não vem aqui sem segurança, sem UFC, sem nada? De um lado, Khabib Nurmagomedov, invicto no esporte, forjado nas montanhas russas do Daguestão. Trata seus adversários com respeito e é leal aos princípios do esportes. Do outro, Conor McGregor, o queridinho do UFC, a galinha de ovos de ouro de Dana White, o rei das provocações. Especialista em chamar a atenção e provocar o caos, não tá nem aí para seus adversários, apesar de torná-los ricos em apenas lutar contra ele. Inclusive, ele destronou o nosso José Aldo em apenas 11 segundos, exatamente como falou que seria. Conor trabalhava duro para desestabilizar Khabib. Essa era sua principal arma contra seus adversários. McGregor falou da família, da religião, tudo que podia. Conor vence seus adversários pela própria raiva deles. Porém, Khabib se mantinha pleno e sereno, sabia atuar em meio ao caos. Ao contrário do que muitos fãs pensam, a relação entre Khabib e Conor nem sempre foi marcada por conflitos e rivalidades. Arrisco a dizer que Khabib, assim como diversos outros lutadores, era mais um fã do Notorious. Afinal, ninguém sabia vender luta e fazer dinheiro como Conor. Inclusive, é possível ver Khabib desesperado tentando tirar uma foto de McGregor em sua entrada no octógono. Para a felicidade do garotão, ele conseguiu tirar a foto com o seu ídolo, após Conor nocautear Dustin Poirier. Não sei o que eles conversaram, mas McGregor chegava até a responder seus parabéns nas redes sociais. Acontece que Conor McGregor começou a desbancar todo mundo. Esse jeitão dele começou a conquistar o mundo, se tornando uma estrela, recebendo bolsas com valores absurdos. Claro que, junto a tudo isso, o seu ego foi inflando. Você deve estar se perguntando, já que estava tudo bem entre eles, o que provocou essa revolta a ponto de Conor tentar agredi-lo em pleno estacionamento do hotel? Assim como Conor, Khabib vinha construindo uma carreira sólida, invicto no esporte, porém não era um superstar, não tinha a mesma projeção. Mesmo assim, Deagle conseguiu mexer com o ego de Conor ao falar que ele deveria se manter na categoria de baixo, porque se ele subisse, seria esmagado por ele. Conor continuava como um foguete, a todo vapor, ganhando cada vez mais popularidade e muito dinheiro, principalmente quando venceu o campeão do povo José Aldo em dezembro de 2015, se tornando o campeão indiscutível dos penas. Conor conseguiu bater a marca de 10 milhões de pay-per-views. Aquilo era realmente incrível. Em uma entrevista, Conor foi perguntado por um jornalista se ele e Khabib eram amigos e ele mostrou que não tinha gostado das falas do daguestanês. Olha só o que ele respondeu. Após vencer José Aldo, Conor decidiu disputar o cinturão na categoria de cima, no peso leve. Neste período, Conor batia recordes de audiência e popularidade, enquanto Khabib sofria um hiato, se recuperando de algumas lesões. O detentor do cinturão dos leves era o brasileiro Rafael dos Anjos, qual Conor McGregor desrespeitou totalmente, chegando a falar até mesmo sobre a esposa do lutador. Esse cara não tem nada para me oferecer a não ser aquele cinturão dourado. É importante lembrar que essa furada de fila do McGregor por cinturão dos leves deixou muita gente enfurecida. Todos sabiam que naquele momento o mérito esportivo não estava valendo nada.
A popularidade de Conor e os valores astronômicos em dólares que ele estava trazendo à empresa estava definindo as decisões da organização. Dentre esses desfavorecidos estava Khabib, que já estava apto a lutar. Para controlar a situação, o Ultimate alegou que Khabib tinha ficado muito tempo inativo por conta das lesões e que ele precisava enfrentar mais um antes de disputar o cinturão. Foi marcado contra Khabib o lutador Tony Ferguson. No período estava com várias vitórias seguidas e era considerado o bicho-papão da organização. A luta entre Rafael dos Anjos e Conor McGregor precisou ser adiada. Rafael sofreu uma fratura no pé. Imagino como deve ter sido triste para ele. Lutar com Conor naquela época era definitivamente uma oportunidade única de fazer dinheiro como nunca visto por ele. Consequentemente, a luta entre o bicho-papão e Khabib também caiu, e ambos precisaram aceitar adversários substitutos em cima da hora. McGregor enfrentou o bad boy Nate Diaz. Para a tristeza do UFC, foi finalizado por um mata-leão. Enquanto Khabib amassou seu oponente Darrell Rocher. Khabib aproveitou para alfinetar Conor, o chamando de protegido do UFC. Mesmo assim, foi finalizado. O UFC concede a McGregor a revanche contra Nate Diaz. Como já era de imaginar, o caos tomou conta. Dois loucos se encontrando novamente. Mas o UFC não poderia deixar de usar essa narrativa para arrecadar ainda mais dinheiro. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! A rivalidade entre Khabib e McGregor esquentou de uma vez por todas quando o UFC enviou um contrato para ele para enfrentar Ed Álvares pelo cinturão. Ed tinha vencido do Anjos e se tornado o novo campeão. Porém, com a vitória de McGregor, a organização voltou atrás e colocou ele para lutar contra Michael Johnson. E, obviamente, Conor tomou sua vaga na disputa contra o Álvares. Ao invés de se voltar contra a organização, Khabib culpou McGregor, que não leva desaforo para casa. O caos estava formado. Eu espero que você esteja feliz em Conor estar lutando contra Álvares. Eu ia amassar seu garoto. Você promove essa luta, mas sabe que ela era minha. Você sabe que eu recebi o contrato. Você sabe e o UFC sabe. Khabib estava pegando fogo, mesmo assim. Sua postura é muito fria. Ele sabia que sua chegada ao topo seria inevitável. Nem mesmo o UFC ou o dinheiro de McGregor poderia livrá-lo dele. Se o Conor vencer, acho que ele não aceita. Se Álvares vencer, espero que ele aceite essa luta. Como ambos estavam no mesmo card, acabaram se cruzando nos corredores do hotel, trocaram algumas farpas e Khabib disse para ele se preparar. Não havia lugar para ele se esconder. A luta entre Khabib e Michael Johnson ocorreu antes da de Conor, que estaria no card principal. Khabib simplesmente devastou Johnson. Enquanto golpeava, falava com ele, que ele precisa desistir porque ele teria que lutar pelo título. Após Johnson sucumbir, Khabib pega o microfone e dispara contra o UFC e McGregor. Ele é o número 1 entre os mais fáceis da nossa divisão. Enquanto isso, no card principal, McGregor devastou Álvares e se tornou o primeiro duplo campeão. E mais uma vez, bateu recorde de bilheteria e pay-per-view. Conor conseguiu fazer o que nenhum outro atleta tinha feito. Os lucros que ele estava trazendo para a empresa eram inimagináveis. Lutar com Conor se tornou o sonho dos lutadores do plantel. Imagine saber que em apenas uma luta, o lutador que dividisse o octógono com ele poderia receber o cachê de uma vida inteira com pay-per-view. O nome Conor McGregor era maior do que a própria organização, inclusive ecoou até mesmo no boxe. Conor parecia uma fera fora de controle. Se fosse um personagem, ele já tinha se perdido há muito tempo. Foi marcado um confronto no boxe contra o boxeador Floyd Mayweather. Essa luta lhe rendeu um cheque de valor astronômico. Mesmo sendo superado por nocaute técnico, Conor entregou um lutão para o Floyd. Enquanto isso, Khabib vinha sendo evitado pelo campeão. O UFC marcou um cinturão interino contra Ferguson. Mais uma vez, Khabib se lesiona e sai da luta. Ferguson finaliza seu oponente substituto e se torna o campeão interino do peso leve. Quando se recupera, o UFC coloca Khabib para enfrentar o brasileiro
Edson Barbosa. Khabib venceu-o sem muita dificuldade. E a estrela, fazendo o que as estrelas fazem. Artem Lobov, parceiro de treinos de Conor McGregor, estava dando uma entrevista na internet quando foi questionado sobre o que ele achava da rivalidade entre seu parceiro de treino e Khabib, já que Lobov já havia treinado com Khabib antes. Artem não poupou palavras ao falar. Disse que Khabib batia igual uma galinha, e o fato dele sair 6 vezes da luta prova o quanto ele não é um bom lutador. Ao mesmo tempo, Lobov exaltou Conor McGregor, falando que Conor nunca fez uma luta onde ele estava 100%. Sempre havia uma lesão aqui ou ali, algumas até bem graves, como foi o caso dos ligamentos rompidos. E que Khabib não poderia sentir uma dorzinha no bumbum que já estava fora do combate. Aparentemente, as declarações de Artem teriam sido ignoradas por Khabib. Afinal, ele não comentou sobre em lugar nenhum. Porém, ao encontrado nos bastidores do evento, Khabib e sua equipe encurralou Artem, chegando a dar um tapa em sua cara. Quando McGregor ficou sabendo, perdeu o controle e foi até o estacionamento onde o ônibus do UFC estava estacionado. Khabib não foi nada justo nesta ocasião. Ele estava com toda a sua equipe, ele e mais 7, inclusive lutadores. Artem Lobov ficou totalmente encurralado. Após a coletiva do UFC 223, onde Khabib enfrentaria Max Holloway. Só um detalhe, Holloway estava substituindo Tony Ferguson. Sim, a luta tinha sido cancelada mais uma vez. Após a coletiva, todos os lutadores que iriam atuar no evento foram para o ônibus para voltarem ao hotel. Meu amigo, mas sabe quem tinha chegado para defender seu parceiro de treino? Ele mesmo, a fera, Conor McGregor. Ele trouxe um monte de gente junto e a situação foge do controle. Por mais que sua atitude tenha sido cobrar a Khabib sobre o ocorrido com Artem, muitos lutadores que não tinham nada a ver acabou se machucando. E precisaram se retirar do evento. Conor e aproximadamente 20 caras apareceram aqui no prédio, pegaram as credenciais e invadiram os elevadores e desceram para as docas. Os lutadores estavam entrando no ônibus, começaram a tirar latas de lixo, carrinhos, quebraram uma das janelas. Alguns lutadores foram atingidos. Chiesa foi atingido pelos destroços dos vidros. Rose Namajunas quase foi acertada e está muito chateada agora e com razão. Você sabe o que é ser atacado por 30 bandidos em sua direção. Basicamente, seguimos viagem e voltamos ao hotel. Sem dúvidas, é a situação mais nojenta que já aconteceu na empresa. Me envie uma mensagem, venha até aqui e eu irei até você. Sem segurança, sem UFC, sem nada. O ataque de McGregor ao ônibus não foi o único problema que eles tiveram que enfrentar. Max Holloway teve dificuldade com o corte de peso, não estava clinicamente apto para lutar. O UFC então precisou buscar um substituto para a luta não cair. Alguns nomes foram cotados, sendo Al Iaquinta o escolhido. Por muito pouco, Khabib não viu seu sonho de se tornar campeão ser adiado mais uma vez. Diante de toda a pressão e acontecimentos, Khabib se manteve dominante no combate. Com seu estilo sambo constante, dominou Al Iaquinta e se tornou o novo campeão do UFC. Mesmo vivendo seu sonho, ele não conseguia esquecer um nome: Conor McGregor. Você sabe, eu não acredito que a gente vai lutar, sabe? Porque eu realmente quero esse cara, quero deixar ele um pouco humilde, dar uma lição nele e... você sabe, não só amassar, mas mudar a cara dele, entende? No processo talvez eu mude a minha também. No entanto, McGregor se encontra ocupado tendo que responder pelas suas responsabilidades. Nada que umas multas milionárias não resolvam. Era questão de tempo para seus advogados resolverem tudo e ele está de volta causando novamente. O que eles não sabiam, ou talvez sabiam, sei lá, vai entender a cabeça desses caras que sabem fazer negócios, é que eles estavam criando a maior rivalidade da história, atraindo muita atenção da mídia e, consequentemente, uma luta entre eles bateria todos os recordes financeiros da história dos esportes. Finalmente chega o dia.
A luta entre Conor McGregor, The Only, The One e Khabib, The Eagle Nurmagomedov, finalmente vai acontecer. O mundo parou. Amado por uns, odiado por outros, fatos é que todos queriam ver McGregor lutar. Volto por amor a isso, pra calar a boca desse cara. Um ratinho, uma doninha, um durãozinho, que só age em grupo, mas quando tá sozinho se encolhe. Fã de carteirinha. O cara é meu fã. A luta entre Khabib e McGregor tomou uma proporção gigantesca. Todo o histórico entre eles, a rivalidade era genuína. As provocações não paravam. A mídia destacava aquele evento como um episódio único no mundo dos esportes. É bom estar de volta, fãs do UFC. É bom estar de volta. O rei está em casa. Tudo que eu quero dizer é, Deus me deu tudo, eu sei que vocês não gostam disso, mas amanhã à noite vou amassar o garoto de vocês. Eu vou amassar esse garoto. Após um longo processo de provocações e a mídia transmitindo cada detalhe, finalmente chega o dia das respostas para todas as perguntas. Khabib e Conor McGregor ficam cara a cara. Nos primeiros momentos de luta, Khabib já entra para fazer o que ele faz de melhor, quedar. Porém, Conor veio preparado para defender as investidas do russo para levar o combate para o solo, e teve sucesso, pelos menos nas primeiras tentativas. No entanto, o ritmo frenético de Khabib acabou minando o gás de Conor, que acabou sucumbindo e sendo finalizado por um crossface. A plateia foi à loucura, principalmente após o corner de McGregor provocar Khabib, chamando ele para enfrentá-lo. Khabib não pensou duas vezes, pulou a grade e foi para cima, causando um caos generalizado no octógono. Este episódio fez as comissões mudarem algumas regras do esporte, inclusive a pulada de grade, que se tornou proibida, pois muitos lutadores fazem isso nas comemorações após vitórias. Além de bater um marco financeiro no UFC, sem dúvidas, Khabib e McGregor protagonizaram uma das maiores rivalidades dos esportes de combates.